Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live aqui do ITT. A ideia é a gente ter mais um papo de desempenho, entrando com o nosso terceiro papo de desempenho, nossa terceira edição. E hoje é com um tema sobre como está seu desempenho acústico, como está seu isolamento acústico. E vamos em seguida chamar os nossos convidados, a professora Maria Fernanda, o Marcos Abreu e o professor Roberto Christi. Olá, boa tarde, boa noite. Olá, professor Roberto. Tudo bom? Tudo bom, Rafa? Tudo certo? Tudo certo. Estou procurando aqui o Marcos Abreu para conversar conosco. A professora Maria Fernanda, eu já liberei aqui, ela não conseguiu entrar ainda. Enquanto isso, o pessoal está entrando aí. Pois Boa é. tarde, boa noite a todos. Para mim aqui ainda é boa tarde, tá de dia aqui. Como é que tá na Feliz, Beto? Já tá de noite? Não, tá com uma cerração violenta aqui. Mas tá baixando, tá baixando. A professora Maria Fernanda não conseguiu entrar? Eu liberei o acesso para ela. Aqui, ó. Pronto, liberei o acesso para ela. Só que ela não está entrando. Ah, agora sim. Agora foi. Sim. Desculpa, não queria confessar isso, mas eu estava clicando errado ali. Mas tudo bem. Sem problema. Acontece nas melhores oportunidades. Acontece. E o nosso convidado de hoje, onde é que está? Estou chamando ele. Então, chamei ele no WhatsApp, então temos um convidado surpresa e hoje Qual é a também surpresa? chamei ele ali no WhatsApp. Aí, ó, tá ali, acabou de entrar. Tá, e agora ele entrou, assinei para ele, vamos lá. Tá, vamos lá. Eu já disse quem é o convidado. Ah, já Não disse? sabia que era. Então Tu não é surpresa. não combinou comigo que era para ser surpresa. É surpresa porque a gente não divulgou ali no Insta, né? É mais por causa disso. Surpresa para os desavisados ali. Chegou então Marcos Abreu. Aí, tudo bom, Marcos? Tudo bom? Não Olá, sabia Abreu. que a câmera de pé aqui. Também tem um ângulo mais favorecido. Arrumar o aqui, cabelo. Tem que botar uns fonezinhos, daí a coisa ajeita, assim. Não, meu fone aqui, esse aqui Tem que cuidar como é que deixa. Tem que cuidar como é que deixa o celular. Na primeira live que eu fiz, na metade da live o celular escorregou e pum, caiu no chão e ficou filmando o teto aqui de casa. Não, o negócio é então, Marcos, eu já conhece... Fala, diga. Não, eu monto troço absurdo, mas eu comprei ganhei um suportezinho daqueles tripézinhos de mesa de celular e eu acabei tendo que fazer um adaptador com alguns parafusos para prender ele num pedestal de microfone, entendeu? Aí ficou barbado, aí não cai mais. Engenharia é a graduação da gambiarra, né, Abreu?
O cara aprende, né, os troços, o Festival da Gambiarra, olha aqui, ó, tô cheio desses parafusos na mesa aqui para aprender coisa. Eu sou mais natureba, o meu tá em cima de um saleiro, aquele sal do Himalaia, sabe? Sal rosa do Himalaia. É por aí. Eu não vou Gente, mostrar. então, não sei se já conhecia o Roberto Cristi, Marcos. Só de vista nas postagens do TT aí, que eu tenho visto as fotos dele. Famosíssimo, né? Famosíssimo, Roberto. O Roberto também é da coordenação ali do ITT Performance. O Rafael, tu já conhece, amigão dele, Já, né? claro. E hoje a gente tem, então, dando sequência no nosso papo de desempenho, a gente colocou um título ali, como está o seu isolamento acústico? Porque no ano passado nós fizemos alguma coisa assim, né? Então a gente resolveu fazer uma avaliação do, afinal, será que as pessoas ainda estão se preocupando com a parte do isolamento acústico? A gente quer conversar um pouquinho sobre isso, te chamamos aqui, acho que nós andamos fazendo algumas parcerias aí contigo, né? Que andou recebendo umas turmas nossas de alunos e dando verdadeiras aulas, né? Legal. Isso é muito legal. Né? E depois a gente quer divulgar o nosso seminário gaúcho de acústica e vibrações, aí que está com as inscrições abertas. E, na verdade, eu estou aqui também para te colocar na obrigação de apresentar o trabalho. Né? Essa de apresentar um trabalho, eu vou te dizer assim, só hoje de tarde, eu teria 3 trabalhos para apresentar. Porque eu fiz 3 reuniões hoje de tarde, são 3 trabalhos que assim, poderia apresentar com certeza. Um shopping center, um centro cultural, um shopping center, um centro cultural e o outro terceiro foi... O que era o terceiro? Já tô variando, foi a primeira reunião que eu fiz. Foi da mesma, foi do shopping, foi 2. O do shopping, não. É que do shopping fiz duas reuniões, centro cultural fiz uma, e aí então aí ficou 2 coisas da mesma coisa. Mas são coisas que dá para misturar tranquilamente. Tanto o Centro Cultural vai ser um projeto que vai ser um teatro semelhante ao Teatro Unicinos, tá? Legal! Então, assim, mais ou menos as mesmas dimensões. E então, assim, um projeto bem semelhante, claro que em escala menor, né? Mas um teatro mais ou menos do mesmo tamanho. E um shopping center inteiro para tratar e sonorizar. Que é uma coisa que eu já fiz lá em Fortaleza, lá no Rio Mar, lá, né, que foi tratado o shopping todo. E um dos maiores shoppings do Brasil, raridade, né, Marcos? E é uma raridade tu ver um shopping, tu entrar no shopping e ver que os caras realmente investiram em tratamento acústico, que uma coisa que eu tinha visto lá acho que os primeiros shoppings, assim, exemplo, né, os primeiros shoppings que eu vi tratados foram na Dinamarca. Na Dinamarca, os shopping centers já tinham esses forros da Knauf, esses furados, de gesso furado nos corredores e muita coisa já de tratamento acústico de corredor. E depois eu vi no shopping em Lisboa também tratado. E aí depois aqui eu não consegui... Vasco da Gama, isso. O Vasco da Gama. Isso, eu não consegui depois implementar aqui o projeto de tratamento do Iguatemi, né? Não teve como fazer o tratamento acústico do Iguatemi, da expansão, no caso, e nem da parte velha. Sonorizei todo o shopping, mas o tratamento acústico não foi feito. E agora surge essa demanda de sonorizar um shopping e possivelmente tratar, porque é um shopping que está pronto. Então, é uma demanda. Agora veio aí o valor veio da Harman, o valor do equipamento de som projetado, são valores absurdos, realmente, tu pensar que os caras vão gastar esses valores assim num shopping center para fazer um sistema de sonorização. É o condicionamento de paredes, tetos e tem o eletroacústico também, né, Marco? Isso que eu estou falando. Eu estou fazendo, no caso, eu fiz a primeira, veio a demanda... da mesma forma que a demanda do Iguatemi, né? Veio a demanda para fazer... A gente quer instalar um sistema de som. Daí eu digo, sim, mas vocês vão instalar um sistema de som numa ruideira danada lá dentro. Então, assim, tem que reduzir o nível de ruído. Aí, para reduzir o nível de ruído, implica em tratar o ambiente, né? Porque já entra no assunto do negócio. Só o tratamento acústico do ambiente já reduz de 8 a 10 decibéis o nível de ruído. Né? Então, é uma coisa que a gente já testou e já se fez no Iguatemi, né? Simplesmente
a redução das fontes geradoras de ruído, o Iguatemi baixou 8 decibéis no nível de ruído interno. Então, assim, já foi sem tratar. E aí, tratando, tu consegue reduzir esse nível de ruído. E agora eu fiz no Hospital Moinhos de Vento também, uma ala inteira tratada, que ficou, assim, é inconcebível, digamos, um hospital não ter corredores tratados, por exemplo, em que um setor de enfermagem passa carimbando e jogando papel num cesto de lixo de inox, e aquele ruído se propaga, eu cito o exemplo, né? É a propagação do tubo, né? Aquele troço entra numa ponta e vai até a outra ponta com a mesma pressão, né? Não expande. Então, assim, é um estetoscópio. E aí, então... Eu não sei. Tu tá falando tanta coisa ali que realmente a gente tem muito que avançar. Né? Eu acho. Foi legal, assim, porque só nesses minutos a gente chegar a falar assim, na questão do espaço do comércio. Né? A gente sabe que o ruído e o som, né, ele é uma coisa que vai nos ativar, vai nos animar, mas né, ele é um estimulante. Mas aí estimula tanto que a gente fica irritado às vezes, né? Principalmente quando a gente não quer ouvir aquele som. Shopping, eu acho que é uma coisa assim que, nossa, eu tenho esperança, mas eu não acredito ainda que aqui, porque realmente lá no Nordeste a gente tem shoppings, tem uns cases muito interessantes de shopping que se preocuparam, né, em dar diferentes ambientes acústicos, né, para essas áreas comuns. Mas aqui eu realmente gostaria muito de ver essa preocupação, né? Porque a praça de alimentação de shopping é um horror total, né? Mas tanto, vamos pensar assim, tanto o shopping no geral, quanto as lojas, as operações em si, que não são tratadas, quanto as áreas de alimentação. Então, assim, são várias demandas para tratamento. E aí a gente entra em outras questões também que interferem, porque no momento em que tu está tratando, digamos, as lojas e não trata o shopping, o cliente tem a tendência a entrar numa loja tratada, digamos, uma loja com um maior nível de conforto acústico, ele entra, ele tem uma descompressão daquele ruído, então, digamos, ele consome naquela loja. Tá, um exemplo assim, né? Ele entra numa loja qualquer do shopping que seja tratada, ela é mais silenciosa, tem uma trilha sonora mais agradável, ele consome. Quando ele volta para o corredor do shopping, a tendência desse cliente é fuga. Eu vou me embora daqui, eu não vou continuar consumindo porque esse ruído está me irritando. Então ele tem que ter esse diferencial, ele tem que sair e entrar na operação, voltar para o shopping e continuar agradável. Ele não pode ser, digamos assim, exposto àquele mar de ruído. Então, assim, o corredor do shopping tem que ser agradável. É expulso pelo estresse, né? Que ele acaba ficando, pelo estresse. Né? E aí ele acontece... não, né? Nós todos estamos expostos, mas aí tu entra no segundo fator, que é a questão do ruído do shopping, mais os 8 a 10 decibéis da música em cima disso. Porque aí eles, para tapar esse ruído, eles jogam uma música infernal em cima desse negócio. E aí, com essa música em cima disso, que é para mascarar. É uma tentativa de mascarar, mas é errada. Então, assim, ele bota essa música ali e o troço fica mais barulho, que a gente sabe que ruído... A gente sabe, não, nós sabemos aqui, nós 4 sabemos, que ruído é aditivo. Então, assim, ele acaba se misturando e vira tudo uma massa sonora ininteligível. Então, tu não adianta. E uma coisa, Fernando, assim, interessante, nesses projetos de shopping grandes, eles têm pesquisas de alto nível sobre horários de consumo, horários de público. Então, assim, existem pesquisas, tipo, o tipo de público que está no shopping das 10 ao meio-dia, da meio-dia às 2, das 2 às 4, das 4 às 6, eles sabem exatamente quem vai, quem compra, quem não compra, em que horário. Então, tu pode gerar moods sonoros, conteúdos sonoros, playlists, para rodar exatamente nos horários específicos. Então, é um grande mercado hoje vender playlists assim. E os sistemas de som que a gente está projetando, digamos que eu estou projetando agora, eles são assim, programáveis. Eu posso programar o sistema de som para ele, digamos, rodar uma trilha das 10 ao meio-dia, outra do meio-dia às 2, e outra. Eles têm, eu tenho agora, acho que o primeiro sistema desse instalado em Porto Alegre, na Dado Beer, que é o sistema que tem microfones que percebem o ruído, fazem a leitura do ruído do ambiente e controlam automaticamente o volume do sistema de som, ou cortam. E o próprio gerente tem a capacidade de
no celular dele cortar o sistema de som. Se ele acha que aquele troço está demais, ele corta, ou sobe, ou baixa, ou corta. E o próprio sistema é inteligente o suficiente para dizer, olha, ele vai estar rodando sempre 5 decibéis acima do ruído de fundo. E o dia inteiro o sistema de som faz isso. Então tem menos público, ele baixa, tem mais público, ele sobe, mas sempre mantendo esses 5 acima do ruído de fundo. É interessante então, isso aí, né, Marcos? Muito porque legal. Tu tem que entender aquela relação sinal-ruído, que é o que a gente sempre fala, né? Como é que tu vai fazer, qual é o teu sinal e o quanto de ruído tu tem naquele local. Porque também tem que pensar que tu não pode ter uma absorção excessiva para tu não ter uma falta de privacidade, né, do ambiente, e também não pode exagerar ao ponto de tu ter uma falta de inteligibilidade da fala das pessoas ali. Então tem que pensar tudo isso é uma sessão. E eu queria só comentar aqui que o G. Castro Ribeiro ainda colocou que ainda, infelizmente, ainda não é cultural no Brasil a acústica pensada desde o projeto inicial em todas as estruturas. E ele falou tudo, né? A gente ainda pensa como a acústica ou quando vai dar problema, ou quando a obra já está entregue, ou vem alguma questão a mais para ser dita, né? Geraldo tem essa questão. Geraldo é um grande amigo. Geraldo é um grande amigo, é o papa do som direto no Brasil. Quero trazer ele para dar aula na Unicinos ainda aí um dia para o pessoal lá da produção fonográfica. Geraldo me chama que eu quis Geraldo também. Geraldo é fera do som direto, sabe tudo. Então, aí, mas a gente tem uma outra questão também, que assim, as pessoas começaram a se familiarizar com sistemas de áudio, mas aí a gente nota que às vezes o ambiente não está preparado, né? Porque eu acho que o sistema de áudio, principalmente esses que nós temos mais acesso, né, naquele profissionalismo, ele não faz milagre, né, Marcos? Então, essa questão de ter o cuidado com o ambiente também, né, isso as pessoas realmente precisam ter um pouco mais de noção. Né? Principalmente do dono, do gerente, se eu conto para vocês, tipo, loja Magazines, tá? Que tem lojas espalhadas em todo o Brasil. Aí então o gerente lá do Nordeste tem uma perspectiva, o gerente aqui do interior do Rio Grande do Sul tem outra perspectiva, e aí coloca o som como ele quer. Então não tem, digamos, lojas da Vivo, por exemplo, tem cada loja, daí o gerente manda nesse sistema de som, controla o volume como ele quer. É muito ruim isso, não ter. Então assim, a ideia hoje é de se conseguir coordenar, ter um playlist que rode, tem uma coerência e tenha um controle de volume. É o mais interessante, o mais moderno, é o que mais se procura. Uma coisa que o Rafael falou que eu acho interessante, que eu gosto, que eu calculo sempre, eu coloco nas minhas planilhas sempre, é o que eu chamo de distância crítica inversa, tá? A gente, quando projeta sistemas de sonorização grandes, tipo PA para show, coisa assim, a gente sabe que existe aquela distância crítica, que é a distância que o som sai da caixa e chega até o ouvinte, né, e se mistura com o som reverberado, no mesmo nível. Tá? Então, a gente calcula isso para o som direto chegar até o ponto em que ele vai estar ouvindo, digamos, um pouco mais do som direto do que do som reverberado. Essa distância crítica. Bom, eu digo distância crítica inversa, que é, digamos, o som que tu consegue manter o nível de conversação acima do nível de ruído. Então, a que distância minha voz vai se propagar, digamos, para o meu colega de trabalho na minha sala, para que ele vai ter inteligibilidade e aquele som não vai se propagar mais do que aquilo. Uhum. Então, é a distância, eu chamo de distância crítica inversa. Então, é um negócio que eu inventei. E, então, dependendo do tempo de reverberação e da absorção da sala, tu faz essa conta e tu tem, olha, com esse nível de absorção e com esse nível de ruído, a minha voz vai se propagar 1,20 m. Então ela vai atingir o meu colega do lado, mas não vai atingir o meu colega que está mais lá adiante. Entendeu? Lá ele já vai estar embaralhado. Então assim, tu calcula isso e aí tu tem uma noção, pelo menos, de quanto que as coisas se propagam. Até porque tu pensa, esses call centers hoje aí, tem 200 pessoas, né? Ou 50 pessoas. E aí, todo mundo falando ao mesmo tempo no telefone. E aí tu liga para eles, tu vê aquele embaralhamento total. Não poderia vazar de uma coisa para outra. Mas aí entram outros fatores também, porque os sistemas que eles usam, na maioria, o sistema de headset é muito ruim. A maioria é os headset vagabundo, com microfones não direcionais, com microfones são omnidirecionais.
e capta o ruído de todo lado, o fone é ruim. Então, assim, é tudo ruim. Então, assim, tem que qualificar o sistema todo. E como é que fica assim? Até acho que o Roberto também pode dar ali o depoimento dele, porque a gente está muito acostumado a projetar um tema, né? Por exemplo, vou projetar um shopping. Eu sei que aquele shopping vai ser um shopping, né? Eu vou projetar um hospital, aquele hospital vai ser um hospital. Mas hoje, para quem projetou as casas, a casa virou às vezes um pequeno estúdio, né? E muitas vezes se colocou ali equipamentos que estão emitindo uns graves ali para qual, por exemplo, a parede não está preparada, né? Então, se eu pegar a parede aqui da minha casa, né? Acho que quando ela foi projetada era muito boa porque não tinha, o máximo que o cara podia tocar aqui há 20 anos atrás era um radinho de pilha, ponto, né? Hoje eu posso botar um home theater aqui e bombar nas 50 Hz, né? Então acho que também tem isso, assim, dos hábitos e como é que a gente pensa o espaço não só dimensional, mas também que limite acústico a gente está querendo dar para isso, né? Ou então o vizinho começou a produzir cerveja, né, Roberto? O Roberto é produtor de cerveja. Cerveja não dá barulho. Cerveja não dá barulho em casa. Não dá barulho em casa. O que dá barulho é cerveja só dá um cheiro da cevada fervendo. O único problema é quando o cervejeiro é roqueiro. Daí sim, aí fica ruim, né? Mas assim, ó, o tema acústico ele é muito importante, né? Eu acho que é só a gente não dar... eu digo todo mundo, não dá tanto valor, né? Vocês que são especialistas que trabalham todo dia na área, vocês conseguem enxergar isso. Mas olha o que foi falado, né? De acústica no shopping, acústica em aeroporto. Tudo bem, a gente não fica tanto tempo no aeroporto, mas o trabalho que tem que ser feito nesses ambientes, né? E se nós pensar dentro da nossa casa, realmente, é um dos escritórios onde a gente passa o maior tempo da nossa vida dentro do trabalho. Eu vou ficar dentro do trabalho exposto a um ruído, ou de vez em quando o mesmo ruído sempre. Isso pode causar doenças que o pessoal não sabe nem de onde está vindo a doença, né? E é um problema acústico que o cara está tendo, né? Então, assim, é um tema muito importante e a gente sabe fazer isso, né? O conhecimento está aí, é só aplicar ele realmente, né? Isso é o legal, isso é o importante. E aí também é importante a gente ter também as empresas terem a especificação do seu produto. O que adianta eu ter um produto e eu não sei o quanto, eu não sei o desempenho que esse produto vai ter, ou, vamos dizer assim, a absorção acústica dela, o isolamento acústico, dependendo de que material a gente está falando, né? Então, assim, é muito importante as empresas fornecer isso para o mercado, fornecer isso para a pessoa técnica, para ela poder projetar, poder especificar, poder realmente utilizar o material, né? Olha, isso aí, o problema da especificação é uma coisa que a gente pode conversar uma outra live aí inteira, porque é grande. Sobre o que a Fernanda falou, tem uma coisa muito importante que aconteceu nos últimos tempos. Todo mundo sabe, eu trabalho com música e disco há 30 anos, eu vi essa mudança praticamente acontecendo. Então a gente teve uma mudança no espectro de frequências do conteúdo musical nos últimos 20 ou 30 anos. O que aconteceu? Antigamente, a televisão, o aparelho de televisão, ele tinha um alto-falante de 6 polegadas ou de 4 polegadas, que reproduzia, digamos, de 500 a 3.000 Hz, principalmente a faixa de voz. Não além disso. Os radinhos de pilha reproduziam aí de 500, 600 até 2.000, 3.000, radinho AM, não tinha como reproduzir mais que isso. O rádio do carro vinha com aquele alto-falantezinho no painel, só ali em cima, um 6x9 ali pregado no painel, muito ruim. Então isso, com o tempo, as pessoas começaram a mudar o sistema de som, melhorar o sistema de som do carro, começaram a incrementar o seu sistema de som doméstico, e falando assim também sobre a questão do vinil e da mudança para o CD, teve uma mudança radical aí, porque o conteúdo de graves que comporta o vinil é menor que o conteúdo de graves que comportava o CD. Então, assim, o CD tu consegue gravar de 20 a 20.000 Hz, 0 dB, como a Fernanda falou. Então, o meu conteúdo de grave, ele subiu, né? E assim, antigamente a gente usava a curva A para medir essas coisas. A curva A,
ela acaba atenuando 20 dB, né, para 100 Hz. A curva C não. Então o que acontece? Esse 20 dB ele subiu. Então o conteúdo hoje todo, se eu olhar no meu analisador ali quando eu estou trabalhando, eu tenho coisas que tem 30 Hz, 50 Hz batendo no 0 dB lá em cima. E eu tenho o 1000 também batendo no 0 dB. E eu tenho o 15.000 batendo no 0 dB. Isso está plano. Então aquele negócio da curva de audibilidade, a gente perde abaixo de 500, a gente perde acima de 4.000. Então isso aí acabou sendo compensado na equalização do produto. Então assim, o conteúdo musical hoje, ele é praticamente todo flat 0 dB. E tu tem isso aí tudo enfiado no teu ouvido. Se tu mete o fone no ouvido, tu tem 0 dB de 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz. 1/3 de oitava 0 dB a banda completa, 31 bandas 0 dB. Isso é uma maluquice, porque aí o que acontece? Aí volto para o papo do isolamento. Aí a parede que está isolando a casa da Fernanda, do vizinho aí, ela tem um nível de isolamento, digamos, calculado para 0 dB. Ela isola muito bem 0 dB, 0 dB em 1000 Hz. Isola muito bem em 1000 Hz. Mas aí o isolamento para a faixa grave, né, caiu dos 1.000, 500, 250, 100, 50, ele vai pum, pum, pum. Então ele era 50 dB de isolamento no 1.000, mas ele é 20 no 100. E aí? Mas a música tá aqui, ó, tocando aqueles 30 de diferença pro vizinho. E esse é o nosso problema. Então assim, a gente tem dificuldade de isolar esse conteúdo de baixíssima frequência. E a Fernanda sabe, o Rafael também sabe que eu tenho problemas sérios com esse isolamento. Eu agora fiz um forro aí num cliente com mola e ainda está vazando. Para vocês terem uma ideia. Assim, eu fui lá e eu ainda escuto alguns passos do vizinho no andar de cima com um forro com molas. Vejam bem. É que realmente o cara não dança chula lá em cima, mas ele tem uma tropa de elefantes, como diz a minha cliente. Então, assim, é um troço maluco. Ele tá com mola, eu já pedi lá agora para o fabricante das molas lá, para que a gente faça um reforço nisso. Eu acho, e aí a gente vai começar a discutir, vamos discutir isso agora, eu acho que eu preciso de um forro intermediário. Pensem bem, eu vou ter, como se fosse uma parede dupla, um forro. Eu vou ter um forro isolante com molas e mais um forro embaixo. Vai ser a única madeira, porque o que acontece? Eu estou tendo a reverberação pelo ar da vibração do forro de cima passando pelo forro de baixo. Eu preciso eliminar isso. Então eu preciso de um forro intermediário. Mesmo com mola, não vai resolver sem o intermediário. Questão posta. É interessante isso aí ainda que tu falou, né, Marcos? Porque se a gente for pegar edificações antigas, a gente tinha um jeito construtivo que a gente usava paredes de 19, 20 centímetros, a laje era maior. E agora a construção civil está levando para um lado mais racionalizado. Até chamo o Roberto na questão disso. A racionalização da construção civil deixou de olhar na questão de acústica, e a acústica agora está batendo, né? A gente está tendo muito problema em edificação, que não foi olhada a acústica na construção, na questão de sistemas muito racionalizados, e agora é um problema de se sanar. Depois de construído isso aí, o que vai fazer? A frequência de ressonância subiu. Sim, com certeza. Geralmente o pessoal faz o quê, né? Eu vou trabalhar com materiais engenheirados, que eles chamam, né? Eu vou melhorar o desempenho mecânico do material, eu posso reduzir espessura e tal. E eles veem mais a parte mecânica e funcional do termo estrutural, né? Mas eles acabam deixando de lado a parte acústica. Então, ali eu consegui, eu reduzi consumo de material, eu reduzi espessura, em edifícios altos eu ganho uma altura um pouquinho maior, mas a deformação acaba sendo maior e assim os problemas acústicos aumentam, né? Com certeza, né? A questão da ressonância de 100 Hz para essas lajes está ficando muito complicada. Principalmente nessa faixa de 80 a 120 Hz. Então, assim, eu acho que o estudo, da laje, vocês que fazem os estudos de ressonância dessas lajes, principalmente essas lajes grandes, tem alguns apartamentos aí com lajes de
8 vezes 5, 40 metros quadrados de laje sem nenhuma viga no meio. Sem nenhum apoio, né? Isso é um diafragma gigante, né? Então, acaba vibrando com certeza. E aí a espessura diminuindo, a flexão aumenta, a ressonância fica absurda. Tamborzinho, né? Acaba virando um tambor ali, né? É um tambor. E a gente não tem como isolar isso. E realmente incomoda. E com esse negócio da pandemia, eu tive uma demanda muito grande de clientes reclamando, porque os vizinhos com as crianças em casa o dia todo, correndo, um querendo trabalhar, o outro querendo fazer reunião, o outro brincando com as crianças e com o cachorro. Então, problema. Se não tivesse problema, nós não teríamos serviço. Isso é o bom. Também. Mas eu acho que a gente teria um outro serviço, que é a questão de tentar proporcionar a mola, meu Deus do céu. Olha. Aquelas cantoneirinhas, assim, né? Isso aí tirou do Fuca. Hã? Gente. Tirou do Fuca. A solução tá aqui, ó. Isso aí dá para fazer a suspensão de um carro. Essa aqui? Dá para pendurar o carro nessa aqui. Com certeza. Gente. Então, que dia que vai ser o nosso SEGAV ali, o Seminário Gaúcho de Acústica e Vibrações? Fazemos um convite, então, o SEGAV, que vai ser sexta-feira que vem, sem ser nessa, na outra, deixa eu só buscar certinho aqui o dia 24 e 25, sexta e sábado que vem. É o Seminário Gaúcho de Acústica e Vibrações, onde a gente abre espaço para a comunidade gaúcha e comunidade que se sente gaúcho de coração poder apresentar seus trabalhos na parte de vibração e acústica. Então fica o convite aí a todo mundo que queira compartilhar um pouco de experiência. Esperamos ainda o trabalho do Abreu. Com certeza ele vai conseguir enriquecer bastante com o seu conhecimento lá. Então, Abreu, aparece lá para falar da sala da OSPA, sala de concertos da OSPA. Posso aparecer para falar sem problemas. Tem que falar. Então, eu acho que seria legal. Assim, é um evento inclusivo que a gente chama, né? É um evento sem muita frescura. Claro, tem ali cada 10 minutos para apresentar e colocar na discussão o seu trabalho. Mas sem aquela vibe assim de ter um avaliador que vai dizer que está errado, não é isso, né? É para a gente ter uma noção do que o pessoal aqui no Rio Grande do Sul está fazendo em termos de acústica. Porque né, a gente tem aqui o Unicinos, tem o FSM, né? Tem vários professores bem qualificados por aí, pesquisadores e pessoas que atuam no mercado. Então, a ideia não é e tal, mas então... alguns vão apresentar paper, ok, outros vão apresentar alguns cases, assim, muito... É interessante que é bem diverso, né, Maria Fernanda? São temas que trazem a conversação do grupo, até trazendo, ano passado, nós tivemos, o Unicinos mandou alguns trabalhos, nós apresentamos alguns trabalhos, o FSM também, que são basicamente a gente que organiza, né, que é a Sobrac Rio Grande do Sul, junto com a Federal da Fronteira Sul, que é a Maciel. Mas ano passado a gente teve uma gama muito interessante de trabalhos, sem contar que foi o primeiro que a gente fez de modo eletrônico, transmitindo no YouTube. Tivemos trabalhos aí, agora de cabeça, não vou conseguir lembrar todos, mas alguns assim que tiveram bastante discussão, da Raquel, lá da Guinness, que trouxe dos cases da CNN, teve o Olavo, trouxe trabalhos muito interessantes que ele desenvolveu, o doutorado dele na Federal de Santa Catarina. Bem, a Sofia também estava trazendo o mestrado dela. Teve vários trabalhos, então a gente convida o pessoal aí que está desenvolvendo trabalhos profissionais, trabalhos acadêmicos, para poder enviar, conversar um pouco com a gente. Não é uma avaliação, é mais uma conversação. Bate-papo. Esse projeto técnico, né? Esse projeto que citou do Guinness da CNN é muito interessante porque é um estúdio montado suspenso em plena Avenida Paulista, né? Então, assim, ele tem um nível de isolamento... muito isolamento muito legal. Ele é semelhante numa escala menor ao que eu fiz aqui na Rádio Gaúcha, que é o estúdio da Rádio Gaúcha, ele está
digamos, montado na esquina da Ipiranga com o Érico Veríssimo, né? Uhum. Ele está ali dentro. Então, assim, tem um estúdio aqui virado para o Érico Veríssimo com vidros triplos de 3 metros de altura. E espaçamento de 10 centímetros entre os vidros e tal, e isso está, assim, atrás do vidro do prédio da Zero Hora. Tá tudo montado ali dentro. E é um estúdio que tem um nível de isolamento super bom, né? E não está suspenso. Apenas o teto está suspenso e as paredes. O piso, o mesmo piso do prédio. Tem um piso técnico ali, porque tem um cabeamento ali dos infernos. Então são 49 emissoras. São 49 emissoras de rádio entrando ali. Então, tem que nos contar o que está sendo feito no Rio Grande do Sul, lá, meu. Vai lá no Segave. Não, é porque senão a gente realmente fica com essas referências que são nacionais, são muito legais, né? Mas aí o pessoal não sabe que aqui mesmo tem Parece que a gente aqui não faz nada. Uhum, só reclama. Mas tá é isso, então, gente. Tem mais alguém participando? O Geraldo acho que comentou alguma coisa ali. Sim, só queria mandar. Se a gente for comentar todos os que falaram aqui no chat, a gente vai ficar até a meia-noite falando. Só mandar um abraço a todo mundo ali que acabou comentando. O João Colnag comentou ali algumas vezes. O Castro Ribeiro, o Geraldo também comentou. A professora Estela Mares também foi a primeira a entrar aqui. Então, deixar um abraço a todo mundo, né? E convidar até para a próxima live. Já temos o assunto para a próxima live, Maria Fernanda? Ou vamos deixar em suspenso? Então, durante a semana vamos lançar A ideia é justamente fazer essa conversa despretensiosa, né, mesmo, né, o papo de desempenho. Eu acredito que a próxima, Roberto, vai ser sobre segurança contra incêndio, né? A gente vai estar conversando. LUDPET. Vamos conversar sobre LUDPET. Muito bom. Podemos falar sobre LUDPET, mas isso dá um outro... Isso aí dá um outro lado, só de materiais, hein? Eu vou falar um negócio para vocês aqui, que me aconteceu na sexta-feira, de um cliente de um projeto que eu já tinha feito, tá? Um restaurante aqui em Porto Alegre, bem conhecido. Já tinha sido um ambiente todo tratado, e que mudou de dono, digamos assim. O novo dono contratou um outro arquiteto e ele aplicou LUDPET em uma outra área que não existia. E eu estou cancelando a minha RT por causa disso. Eu vou tirar o meu nome daquilo lá. Não vou deixar. Então, mas a gente, eu acho assim, não dá para... Tu tinha me dito que tem LUDPET e LUDPET e LUDPET. E tem LUDPET que tem laudo de incêndio só para o tecido. E tem LUDPET que não tem laudo nenhum. Então, assim, se me apresentarem os laudos daquela lá... Tem que ler o que está escrito no relatório, né? E o que isso que eu pedi. Isso é que eu pedi agora. Eu pedi agora para eles a especificação da lã que foi instalada. Porque a RT que está lá continua sendo a minha. Abreu, é importante, né? Só para te dar uma informação, Abreu. Existe LUDPET com variado desempenho com relação à segurança contra incêndio, com densidades diferentes. Daí tu já vai ter uma noção, e o desempenho acústico também vai variar. Também, claro, com certeza. Mas normalmente, por norma, eu não uso, tá? Já falando de isolamento, eu não uso, ou raramente eu uso, qualquer tipo de lã de baixa densidade. Tá? Eu sempre procuro usar elas com densidade, digamos, lã de vidro ou lã de rocha, com densidade acima de 40. Tá? Então a lã de rocha lá da Rock Fibras, eu uso ela com 48. Tá? Isso é praticamente um bloco. Porque essa lã que os caras usam, aí a gente vai para o isolamento, essa lã que os caras usam dentro da parede de gesso, essa de algodãozinho aí, esse negócio colado em papel, isso não adianta de porcaria nenhuma no máximo para tirar o calor. E outra coisa, parede de gesso, já que vamos falar tudo, vamos falar. Parede de gesso normal, parede de gesso simples, com perfilzinho de 5, com lã de vidro dentro, não isola porra nenhuma. Então, e os caras fazem isso, isolam sala de reunião
né, com um alto nível de confiabilidade em banco, digamos assim, com paredinha dessas de gesso e perfil de 5. Cara, isso não... Qual é o nível de isolamento disso, Rafael? Olha, a gente tem que fazer um papo de desempenho sobre sistemas leves, porque aí a gente vai entrar na questão da banda acústica, que às vezes eu falo nisso, os arquitetos dizem, o que é isso? O que é isso? Não sabe o que é, né? Eu acho que a gente pode... Olha, papo de desempenho sobre esquadrias, que já me pediram hoje. Um outro papo de desempenho sobre divisórias leves. Tem a dissertação de mestrado da Mayra, ela vai avaliar o quanto que um revestimento anti-chamas influencia na absorção acústica de materiais. Então, ano que vem já temos mais uma novidade também, né? É interessante. Então, assim, esse negócio da esquadria é outro negócio. O pessoal compra a esquadria de vidro duplo dessas aí e coloca achando que aquilo vai isolar. Não vai. Ruído aéreo, quando o avião passar, isola, mas o caminhão passando na rua não isola. Então, assim, mas tu vai explicar isso aí que tu falou. Explica a banda acústica pro arquiteto. Eu digo pra ele, cara, a janela tem que isolar. Eu fiquei num hotel em Londres que na frente do outro lado da rua, estavam demolindo literalmente um prédio inteiro. E esse hotel, para se proteger desse ruído, né, não perder a clientela durante a demolição, ele instalou outra janela dupla, 20 centímetros de afastamento uma da outra. Dupla, duas esquadrias. Não se escutava nada, obviamente, né? Tu olhava pela janela, os caras demolindo o prédio, assim, um alicate gigante sacudindo a laje, assim, e botando no caminhão, sem escutar nada. Mas aí, olha, tem uma coisa legal. A parede também tinha um ótimo isolamento, porque a gente já fez medição. A gente fez uma medição uma vez num edifício que tinha janela de PVC vidro duplo, e o bloco era de 9 centímetros. Então, a janela estava isolando, mas a gente chegava a sentir a vibração na parede. Assim, parede. Então, Eu tenho aquele caso, acho que eu discuti com vocês, da cliente, em que o quarto, ele tinha os modos normais ressonantes com ruído urbano. Vocês lembram disso? Não. Uhum. Então, assim, o quarto vibrava na frequência do ruído urbano da cidade. A única solução foi aumentar o tamanho do quarto, porque a janela, foi colocada uma janela lá dessas, vidro duplo, tal, babá, e o quarto continuou vibrando. Então, assim, é porque as pessoas não entendem que esse modo normal está vibrando 30 dB acima do... Gabriel, tu não sabe que o pedreiro tá um passo à frente, por isso que pedreiro não faz parede simétrica, a parede tem que ser torta, aí não tem modo vibracional. Se a parede não for 90 graus, não tem modo vibracional. O pedreiro tá um passo à frente de todo mundo. Modo oblíquo. É o único que vai ter. Eu acho que podemos ir para o encerramento aqui. Eu só queria agradecer a todos que estão comentando aqui no chat. Depois o professor Daniel Pagnussati também mandou um excelente parabéns. Tem que dar um oi, né, meu orientador. A Sofia, o Guilherme. A Rani, aqui, a professora Rani, também um abraço. E eu acho que deixa um abraço para todo mundo. Passa a palavra aí para a professora Maria Fernanda, professor Roberto, professor Abreu, dá os finalmente aí. Obrigada, Marcos. Assim, nós estamos abertos a novos temas aí do nosso papo de desempenho, sempre às segundas-feiras, às 6 horas, e a gente sempre vai tentar chamar alguém assim para botar lenha na fogueira, né? Para falar sobre desempenho de edificações, né? Essa que é a ideia. Tô nessa. E se deixar, eu falo o tempo todo. Aí daqui a pouco vamos fazer a segunda temporada aí, não tem problema. Parte 2. Não tem como falar de um assunto tão importante acústica numa live de 1 horinha aqui, ainda por cima, né? Não tem como. Tem muita coisa interessante e que realmente vai ajudar no cotidiano de todo mundo, né? Isso é importante, a gente falar de assuntos pertinentes à construção civil, né, que vão melhorar a vida, melhorar o conforto do usuário. É para isso que a gente está aqui, né? A pessoa vai ter que viver dentro de uma edificação, seja ela comercial, residencial, hospitalar. Eu não quero que vive tanto, né? Pelo menos não os enfermos, né? Os médicos vão ter que, né? Então,
a gente tem que falar disso aí, né? É muito importante e disseminar o conhecimento aí, muito legal. Obrigado, Gabriel, pela participação aí, né? E vamos para frente. Vamos lá. Boa semana aí, pessoal. Valeu. Falou, obrigado. Boa semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.